Boa tarde. Você vai ver a partir de agora no NT Sul. Ministério Público Estadual pede mudanças na curva da Rua Júlio de Castilhos. Obras incluem modificações da parada de ônibus e limitação da velocidade. 27 de maio é dia do desafio e o SESC de Cachoeira do Sul espera ao menos 23 mil pessoas fazendo exercícios físicos na cidade. Carro pega fogo na zona norte de Cachoeira. Motorista usa o novo extintor ABC, mas chamas consomem o veículo. A Associação dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria aprovou indicativo de greve. E vigilância eletrônica de preços chega à cidade. 4 pessoas já são monitoradas pelas chamadas tornozeleiras eletrônicas. E hoje é sexta-feira e tem o quadro Divirta-se. Vamos levar você ao berço nacional da maçã e terra da longevidade. Veja também as manchetes do jornal O Correio. 2 carros foram roubados em assaltos à mão armada na noite de quarta-feira em Cachoeira do Sul. O primeiro roubo foi na BR-153, quando bandidos renderam um motorista. O carro foi levado e usado em outro assalto na Porteira 7. A motorista foi rendida e seu veículo foi roubado. A polícia investiga os assaltos. A partir de hoje, a Prefeitura implantará mudanças no trânsito da Rua Júlio de Castilhos, na região do cruzamento com a Juvencio Soares. As medidas, com a aprovação do Conselho Municipal de Trânsito, têm por objetivo evitar acidentes na área central da cidade. As ações foram cobradas pelo Ministério Público depois que nas últimas semanas foram registrados 2 acidentes de trânsito na Curva da Júlio. Em um deles, na madrugada do último domingo, 7 pessoas ficaram feridas depois de uma colisão envolvendo 3 veículos. A família que passa por dificuldades no bairro Cristo Rei se emocionou ao receber doações da comunidade, entregues pela equipe do jornal O Correio ontem. Os problemas da mãe de 3 filhos foram abordados na semana passada em reportagem publicada no jornal e a comunidade se mobilizou para ajudar com alimentos e roupas. O próximo passo da mobilização comunitária é conseguir uma casinha para Rosane e seus filhos, pois onde eles estão é um local provisório. Olá, tudo bem? Começamos o NT Sul de hoje mostrando um pouquinho mais da Fazenda Tafona, antiga Fazenda São José. O local pertence à mesma família desde que foi construído. E agora você vai conhecer a parte interna da fazenda, os cômodos, os móveis originais da época, o sótão e saber um pouco mais dessa propriedade histórica de Cachoeira do Sul. Logo na entrada do primeiro ambiente, Marco, eu já me deparei aqui com uma gama de utensílios. E você estava me dizendo que todos esses objetos eles já estão sendo catalogados até para que se possa descobrir a idade, o tempo em que eles foram utilizados e toda essa questão. Eu quero que você fale, que você descreva algumas dessas coisas. Alguns desses objetos, né, já são originais, como por exemplo essa luneta, né? Essa luneta ela é original da fazenda, né? Aqui a gente em cima da casa que tem um mirante e essa luneta era usada pelo proprietário, né? Para controlar o gado no campo, né? Então a gente pode observar que a fazenda ela está localizada numa coxilha alta e a amplitude de visão, né? Então fácil de cuidar o gado, né? Na época essa época de colonização do Rio Grande do Sul, existia muito roubo de gado, né? Então existia todo esse cuidado. Aqui tem alguns objetos medicinais, né? Que tem uma das pessoas que residiram aqui, um antepassado que era médico, né? E aqui ainda tem alguns objetos aqui de uso medicinal. Você estava me dizendo que esse tijolo aqui é um modelo daqueles que foi utilizado na construção aqui dessa edificação dessa casa. Esse tijolo a gente tinha aí tirou da rua de um muro que antigamente existia, que caiu e colocou aqui para ver o tipo de tijolo, né, o tamanho do tijolo que foi construído a casa. Esse ambiente aqui é uma sala de entrada? É uma sala de entrada, ela está praticamente original, inclusive o teto, né, ele está precisando de reparo, mas ele é original ainda. A sala do casarão tem 2 mesas com peças antigas, entre elas os biuros, que eram utilizados para fazer renda, e os bastidores para a produção de tapeçaria. Entre a documentação que faz parte da história da fazenda,
Há registros originais de compra de escravos feita por José Vieira da Cunha, no estado do Rio de Janeiro, e em Pelotas, no Rio Grande do Sul. As transações são da década entre 1820 e 1830. Não há registro do número de escravos que chegaram a ocupar a Tafona. As cartas oficiais de compra não revelam o número de escravos adquiridos. Na casa, os quartos são dispostos um ao lado do outro. Na época da escravidão, as moças ficavam no quarto do meio e, para chegar a outros cômodos, tinham de passar pelo dormitório dos pais. Esta era uma estratégia usada na época para evitar que as filhas tivessem contato íntimo com os escravos enquanto os pais dormiam. Já na sala, tem um retrato de Sebastião Vieira da Cunha, obra dos irmãos Calegari, reconhecidos no Dicionário de Artes Plásticas do Rio Grande do Sul. Por ilusão de ótica, os olhos de Sebastião acompanham a movimentação de quem observa o quadro. Eu visito agora uma parte um tanto quanto interessante da casa, né, Marco? Aqui é a entrada de um sótão. E a gente percebe aqui que até as madeiras chamuscadas pelo fogo, você estava me contando que houve um incêndio e tal. Agora, vocês mantêm isso aqui 100% original, né? Pelo que eu estou vendo. Para que era usado isso aqui? Vocês têm registros e informações por que existe esse sótão? Esse aqui foi um princípio de incêndio que aconteceu nos anos 40, nos anos 50, né? Mas felizmente não pegou fogo na casa, foi só essa parte aqui. Esse aqui dá acesso ao sótão, né? Como eu falei lá na sala de entrada, que tem aquela luneta, que dá acesso ao mirante. Esse mirante ele tem visibilidade para os dois lados da casa, né? Que servia para observar o gado no campo, né? Então é um local elevado, estratégico, né? Que serve para cuidar o gado e cuidar na época também das invasões, né? Muita invasão castelhana, né? Na época, então servia para isso também, como cuidado com a propriedade, né? Observar invasores e cuidar o gado. Basicamente era para isso que eram feitos os mirantes. A gente não vai subir aqui, até por uma questão de conservação, né, do piso, mas eu quero convidar vocês para assistirem a segunda parte da nossa reportagem e eu vou mostrar para vocês o que é a Tafona, né? Vou contar com a ajuda aqui do proprietário, do nosso amigo Marco, que vai mostrar para a gente o que é uma Tafona e como é que funcionava essa Tafona. Darcy. Tá certo, João Paulo. Segunda-feira a gente mostra mais uma parte da Fazenda Tafona, que é um local que transpira história. Bom, nesta sexta-feira, Cachoeira do Sul recebe o secretário de Estado da Educação, Carlos Eduardo Vieira da Cunha. Ele participa das comemorações de aniversário da 24ª Coordenadoria Regional de Educação. Nossa equipe acompanha. Outro evento importante que começa hoje é o Seminário Nacional da Aviação Agrícola, no Aeródromo Nero Moura. O evento recebe cerca de 500 profissionais da área de diferentes países da América do Sul. O objetivo é discutir o futuro da aviação agrícola no Brasil. Lançado pelo Conselho Nacional de Justiça, o novo sistema para o Cadastro Nacional de Adoção pretende tornar mais rápido o processo. A base de dados atual tem mais de 33 mil pretendentes e inscritos e cerca de 6 mil crianças à espera de uma família. O Cadastro Nacional de Adoção é uma ferramenta criada para auxiliar juízes das varas da infância e juventude nos procedimentos de adoção. O processo envolve a habilitação dos pretendentes e a destituição do poder familiar, que significa a perda dos direitos da condição de pai e de mãe. A proposta do novo cadastro é facilitar o cruzamento dos dados. Esse processo de adoção ele vai ter essa tramitação formal da adaptação com a criança, do estágio de convivência, né, até a sentença deferindo a adoção. O cadastro ele nos ajuda justamente a encontrar os pretendentes. O novo cadastro ainda não está funcionando. A Coordenadoria da Infância e Juventude espera a orientação do Conselho Nacional de Justiça. Nós ainda não tivemos acesso porque ele não foi disponibilizado para o Tribunal de Justiça para que seja, então, verificado o sistema, para que seja possibilitada uma capacitação de servidores e magistrados, né? Ele ainda não está disponível para uso.
Mas para que o novo sistema seja eficiente, é preciso melhorar a inclusão dos nomes das crianças na lista. A ferramenta vai ser ótima desde que tenha alguém que possa verificar o processo, incluir as crianças que estão fora do cadastro no Rio Grande do Sul, e principalmente Porto Alegre, no cadastro nacional, e também que as destituições das crianças andem mais rápido, porque senão não vai adiantar só colocar no cadastro nacional de adoção os adolescentes que não é o perfil das pessoas. Em todo o país, há cerca de 5.600 crianças e adolescentes e 33.500 pretendentes no Cadastro Nacional de Adoção. 91% preferem adotar uma criança branca. Em Porto Alegre, existem 124 abrigos. A Fundação de Proteção Social administra 40 casas, como o Residencial Menino Deus, onde vivem 48 crianças. A partir da Lei 12.010 de 2012, estabeleceu que o tempo máximo deveria ser de 2 anos, com uma revisão a cada 6 meses. Né? Essa revisão ela é feita através de um plano individual de atendimento em que os técnicos do abrigo eles têm que fazer todo um movimento em busca da família. Se não a família ali de origem, mas a família extensa, que são os avós, tios, parentes, né? Então, a cada 6 meses tem que se informar para o juiz o que está sendo feito para que isso aconteça. Ou, buscando essa alternativa e não sendo possível, então tem que se encaminhar um pedido de destituição do poder familiar para que essa criança possa ser adotada. Em 2014, um levantamento do Ministério Público apontou que 129 crianças e adolescentes que viviam em abrigos em Porto Alegre não apareciam no Cadastro Nacional de Adoção. 6 meses depois, em uma nova pesquisa, 40 permaneciam fora do cadastro. Falhas como estas retiram de crianças e adolescentes a possibilidade de ter uma família. Essas crianças estão perdendo a chance de terem lar, tem muitas delas que entram bebê, saem aos 18 anos, muitos que a gente sabe que nem foram incluídos no Cadastro Nacional de Adoção, poderiam ter sido feitos quando eram pequenos e não são. Então acho que precisa de uma atenção especial do Estado num todo, para que essas crianças tenham o seu direito de ter uma família o quanto antes, através de destituição e não da procura longa pela família de origem, que não tem condições para essas crianças. Veja a seguir. Após série de acidentes, Ministério Público Estadual pede mudanças na curva da Júlio de Castilhos. Obras incluem modificações da parada de ônibus, colocação de ondulações e limitação da velocidade. E 27 de maio, quarta-feira que vem, é o dia do desafio. Sesc de Cachoeira do Sul espera ao menos 23 mil pessoas fazendo exercícios físicos na cidade. A gente volta já. Fui nomeado para ocupar a função de orador da Voz da Profecia e orador também do Está Escrito aqui para a TV Novo Tempo Brasil. Hoje eu trabalho com música, tenho 4 CDs lançados. Trabalhei na Novo Tempo 7 meses como analista de marketing e depois eu ingressei no mercado de comunicação em São Paulo. Então eu dei muito trabalho aos preceptores que me aceitaram, me entenderam. Outra coisa também que me aproximou ainda mais do colégio foram os 2 anos que eu participei do Grupo Novo Tom. Os solos do CD do Novo Tom deram muita projeção para o meu trabalho. E eu fico muito feliz pela minha formação ter sido no NASP. Saudade, né? Porque você olha para trás e vê assim, pessoas e coisas que você conquistou em momentos que você não ia conseguir ter e passar em nenhum lugar. Meu nome é Ivan Saraiva. Meu nome é Iana Roque dos Reis. Meu nome é Leonardo Gonçalves e eu sou o NASP. Eu sou o NASP. Eu sou o NASP. E a estrada da vida? Cheia de curvas, cheia de retas. Independente do ponto de partida, ela é feita para todos e tem um destino. Nela os atalhos não são bem-vindos. E o que importa mesmo é entender a mensagem de quem nos guia. O caminho pode ser difícil, muitas vezes até incerto, mas aquele que criou a estrada também guia os viajantes. Por isso ele alerta, indica e avisa quão perto estamos do destino final. Mas se você se distrair e perceber que errou o caminho, pegar o retorno é sempre a melhor opção.
Servidores da Prefeitura estão trabalhando em mudanças no trânsito na Rua Júlio de Castilhos de Cachoeira do Sul, em especial no trecho situado antes do cruzamento com a Rua Juvencio Soares. No último final de semana, 7 pessoas ficaram feridas em acidente no local. As ações foram solicitadas pelo Ministério Público Estadual e incluem mudança da parada de ônibus, reforço na sinalização, colocação de ondulações transversais e limitação da velocidade. Os motoristas terão que andar a 30 km por hora antes da curva. Uma das maiores dificuldades do século XXI para todas as pessoas é conciliar as atividades importantes com o tempo disponível. E quando o assunto é exercício físico, a desculpa é exatamente a mesma, a falta de tempo. E para você que também não tem tempo para fazer exercícios físicos, vai um desafio. Está chegando o dia do desafio, que é dia 27, e o objetivo é fazer com que a população de Cachoeira do Sul, assim como em outras cidades de todo o Brasil, com que as pessoas possam sair da sua rotina e fazer pelo menos 15 minutos de atividades físicas. Nós vamos conversar agora com o Fábio Silveira, ele que é técnico em esporte e lazer aqui do SESC de Cachoeira do Sul. Fábio, conta pra gente sobre as ações que estão sendo elaboradas pelo SESC aqui na cidade de Cachoeira do Sul. A gente tem como meta envolver o máximo da população. Na verdade, a ideia é tirarmos o pessoal da sua rotina e incentivar a prática da atividade física orientada ou de forma autônoma das próprias pessoas. No caso, em especial, o Dia do Desafio traz a problemática da pessoa sair da sua rotina e fazer 15 minutos de atividade física. Essa é a premissa do evento. Aliás, talvez a principal desculpa por grande parte da população, né, das pessoas, quando a gente fala em atividade física ou a frequentar uma academia, né, ou qualquer atividade que mexa aí com o corpo, normalmente a desculpa principal é falta tempo. Mas aí como convencer, Fábio, as pessoas a saírem da sua rotina e a praticar alguma coisa diferente nesse dia? Exatamente, esse é o grande desafio hoje, a questão do tempo, né? Mas a gente sugere não só uma atividade na sua própria residência, num horário de intervalo, no momento de acordar, antes de dormir, mas também no caso em especial do Dia do Desafio, a gente tem um envolvimento muito grande da comunidade local na parte do comércio. Então, no comércio e indústria, então a gente tem mais de 200 atividades que vão acontecer no período de trabalho, onde as empresas vão ceder 15 minutos do tempo de trabalho do funcionário para a realização da atividade física. Algumas onde o SESC vai estar junto, vai estar realizando a atividade, propondo a atividade, mas algumas as empresas já têm na sua cultura, eles mesmos vão realizar a própria atividade com seus funcionários. Conta pra gente um pouquinho sobre o histórico desse dia, mundialmente falando, em nível de Brasil e também de Cachoeira do Sul, Fábio. Exatamente. A nível mundial, o Dia do Desafio iniciou em 83 no Canadá, com a proposta do prefeito que notou que os índices de obesidade estavam muito altos, também por causa do frio que dificultava a saída do pessoal de casa para praticar exercício. Ele lançou o desafio na cidade de fazer 15 minutos de caminhada em volta do seu próprio quarteirão. Aí começou a grande história do Dia do Desafio. E trazendo a âmbito mais nacional, estadual, desde 95, o Departamento Regional do SESC em São Paulo conduz e coordena a nível brasileiro, a nível nacional, o Dia do Desafio. Mais especificamente no Rio Grande do Sul, nós temos hoje, pelo segundo ano consecutivo, a participação das 497 cidades do estado envolvidas no Dia do Desafio. Então agora, no caso, dia 27 de maio, nós vamos ter todas as cidades gaúchas vão estar fazendo no mínimo 15 minutos de atividade física, orientada ou não, mas vão estar realizando essa atividade saindo um pouquinho da sua rotina. E aqui em Cachoeira? Já temos mais de quase 300 empresas, entidades envolvidas entre escolas, os quartéis da cidade, o grupo, o batalhão, vão estar participando, as escolas estaduais, municipais, estaduais, vão estar, a rede particular também, o comércio vai estar envolvido, os sindicatos. Então é um grande envolvimento, assim, além da prática da atividade física, é um evento de grande envolvimento comunitário, né? E a gente espera o SESC, em parceria com a Prefeitura Municipal, que o evento também é realizado, a Prefeitura nos dá um grande suporte para a realização do evento. A gente espera mobilizar no mínimo o mesmo número do ano passado de pessoas, que foi em torno de 22 a 23 mil pessoas no Dia do Desafio. E já começa à meia-noite, no caso do dia 27, já na madrugada, aí uma abertura desse dia aqui em Cachoeira. Exatamente, à meia-noite 1, no caso, na virada de terça para quarta, nós vamos ter uma rústica aqui no município, em torno de 2,5 km de percurso,
onde o pessoal vai participar. A gente já vai abrir o dia do desafio com 1 minuto, já realizando uma atividade física orientada. A gente vai ter premiação para os participantes e a gente vai ter camisetas também alusivas ao evento para os 50 primeiros inscritos. Agora, em relação a essa competição que há entre cidades da América do Sul, enfim, no caso de Cachoeira, nós concorremos com uma cidade da Costa Rica e do Porto Rico, é isso? Exatamente, são 2 cidades. Essa particularidade aconteceu esse ano devido ao número de cidades inscritas. Então, como houve um número ímpar, então Cachoeira foi sorteada para participar com mais 2 concorrentes. Então, esse ano vai ser um desafio diferente dos demais anos que nós participamos, devido a essa particularidade de termos mais 2 concorrentes. Então, vai ser eleito o primeiro, o segundo e o terceiro nesse desafio. Há uma premiação para cidades vencedoras ou o prêmio é simbólico e quem ganha é a comunidade no aspecto da qualidade de vida, Fábio? Com certeza, ele é simbólico, ganha muito a qualidade de vida. Os municípios participantes recebem um reconhecimento, um mérito comunitário que nós chamamos, que é um troféu alusivo à participação do município, independente de vitória ou derrota. A vitória, na verdade, é o envolvimento da população nas atividades físicas que vão estar no dia acontecendo. E um último destaque que eu quero fechar contigo aqui é o seguinte, quer dizer, as empresas que vão participar ou as escolas, elas precisam notificar ao SESC, né, que estão realizando as suas atividades ou que vão participar para que possa ser aí quantificado o número de pessoas e de atividades também, não é? Já temos um grande registro, mas é importantíssimo que o pessoal que ainda não foi visitado, porque nós daqui a um pouco não conseguimos atingir todas as extremidades da cidade, porque a cidade é grande, mas o pessoal pode estar nos procurando aqui na rua 7 de setembro, 1324, está nos comunicando das informações. Quem não foi convidado, todo mundo é convidado, não tem porque a empresa tem 1 funcionário ou 200, todos são convidados, podem nos avisar, ligar para cá, nós mandamos a ficha digital, ou fazemos a própria visita, entregamos a ficha de participação física, ou a gente pode estar fazendo tudo via digital, via e-mail, é rápido, não tem problema nenhum, não tem custo nenhum para participação. Tá certo, Fábio, muito obrigado, sucesso aí nas atividades e eu já quero fazer agora um desafio também para a equipe da TV Novo Tempo e para a nossa apresentadora Darcy Vizan. E aí, Darcy, topa uma corrida? Fica o desafio. Uma corrida, Daniel Nunes. Tá bom, eu topo, vai lá. Desafio aceito, mas toda a equipe junto. Todo mundo vai malhar no dia do desafio, tá bom? Confira como fica o tempo neste final de semana em todo o estado gaúcho. Cachoeira do Sul amanheceu com sol entre nuvens. A mínima registrada ao amanhecer foi de 19 graus e a máxima deve chegar aos 29 no período da tarde. À noite, porém, podem ocorrer pancadas de chuva. Sábado com previsão de sol e muitas nuvens na parte da manhã e pancadas de chuva para a tarde e noite. Mínima de 19 graus e máxima de 27. Para o domingo, a meteorologia indica tempo chuvoso. Mínima de 17 e máxima de 20 graus. E vamos ver como fica o tempo hoje. A nebulosidade aumenta ao longo do dia e não se descarta a possibilidade de chuva durante a noite para o oeste, centro e norte do Rio Grande do Sul. Uma virada nas condições meteorológicas é prevista para o fim de semana, provocando chuvas e queda nas temperaturas. Confira agora as máximas para esta sexta-feira. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 28 graus. Para a capital, Porto Alegre, 29. Em Passo Fundo, no norte do estado, também 29. Em Santa Maria, na região central, 28. Para o litoral norte, Capão da Canoa e Tramandaí, 27 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 28 graus. Veja depois do intervalo. Carro pega fogo na zona norte de Cachoeira do Sul. Motorista usa novo extintor ABC, mas chamas consomem o veículo. Vigilância eletrônica de presos chega à Cachoeira do Sul. 4 pessoas já são monitoradas pelas chamadas tornozeleiras eletrônicas. Elas são alternativa à superlotação prisional e ainda oferecem a possibilidade de ressocialização para presos. E a gente ainda mostra como foi a segunda Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A gente volta em 1 minuto. Histórias da Tia Cecel amanhã, 8h30 da manhã e 1h da tarde. Você não pode perder. Olha só, prepara,
forminha, de docinhos, de brigadeiro, de bolinho, porque você vai aprender a fazer um mobile especial com essas forminhas de doces. Docinho, que delícia! Falou em doce, você apareceu, né, Aristarco? Ah, eu tô dentro. Isso mesmo, galera. O Aristarco também vai participar da nossa história e você vai aprender a fazer o mobile comigo, ok? Estou te esperando amanhã, 8h30 e depois 1h. No Viaje Comigo dessa semana, você vai conhecer Cusco, a capital do Império Inca e uma das cidades mais lindas do nosso continente. Veja só. E aí, partiu Peru? Então anote os nossos horários e viaje comigo! Um Santana pegou fogo na tarde de ontem, na zona norte de Cachoeira do Sul. O incidente ocorreu por volta das 2h da tarde, numa travessa da Avenida Brasil, próximo do Engenho Treichel. O condutor informou que tentou conter o início das chamas com o novo extintor ABC, mas o equipamento teria falhado e as chamas se espalharam rapidamente. Quando os bombeiros chegaram ao local para atender a ocorrência, o veículo já estava totalmente destruído. Sobre o extintor ABC, que foi exigido no começo do ano e depois postergado pela indisponibilidade no mercado, fomos às ruas e perguntamos a opinião das pessoas. Eu tenho porque a lei obriga a usar, mas eu não sei qual é a utilidade mesmo, não sei se é melhor que o outro. Quando eu comprei o carro já tinha um ABC. Eu não sei se funciona, não testei se funciona para todas as indicações, né? Eu acho que esse novo extintor não é melhoria nenhuma, é igual ao outro. Ele não tem a mesma proporção do outro extintor. Se tu, dependendo do fogo, tu não vai conseguir combater. Seja esse ABC ou outro, é o mesmo extintor. É só uma maneira a mais de faturarem, no caso, né? Ainda no começo de 2015, com a exigência de troca de extintor nos veículos, nossa equipe procurou esse técnico em segurança do trabalho para orientar sobre indicações e modo de usar do novo equipamento. Bom, esse extintor, então, ele é indicado para, por exemplo, tudo que seja, por exemplo, espuma, plásticos, o couro, tudo que tiver dentro do carro que não seja elétrico ou líquido inflamável. Então, todos aqueles componentes do automóvel que não sejam elétrico ou líquido inflamável, eles se enquadram na classe A. Mas é importantíssimo lembrar que, de vez em quando, nós paremos e olhemos alguns itens importantíssimos do extintor, que é o manômetro, que ele deve estar no verde, certo? Para o extintor estar pressurizado, ele deve estar no verde, certo? Caso contrário, esse extintor ele deve ser substituído, ou no caso de rompimento do lacre também. Então, esse extintor ele é importantíssimo para a segurança do condutor da sua família. Ele deve estar em perfeito estado para, ocasião de uso, ele ser empregado prontamente. E ainda sobre o extintor ABC, motoristas têm até o dia 1º de julho para equipar os carros com o item. Segundo o CONTRAN, após esse prazo, os motoristas que não cumprirem a determinação podem ter de pagar R$ 127,69 de multa e ainda perder 5 pontos na carteira de habilitação. Vigilância eletrônica de presos chega em Cachoeira do Sul. As chamadas tornozeleiras eletrônicas são uma alternativa à superlotação prisional e ainda oferece a possibilidade de ressocialização para presos. 4 monitorados já usam as tornozeleiras em Cachoeira do Sul. Nossa equipe conversa com o diretor interino do presídio do município, Tiago Marques de Moraes, para entender como funciona a tornozeleira eletrônica. Também ouvimos a população sobre esse novo método. Para explicar o funcionamento das chamadas tornozeleiras eletrônicas, eu converso com Tiago Marques de Moraes. Ele é administrador interino do presídio aqui de Cachoeira do Sul e vai mostrar para a gente como é que é o funcionamento das tornozeleiras. Tiago, boa tarde. Eu quero saber de você primeiro, quantos presos nós temos aqui em Cachoeira do Sul?
Hoje o nosso efetivo carcerário é de 175 presos, né, sendo desses 56 no albergue. O restante está aqui no presídio. Quantos deles usam as tornozeleiras? Quantos são monitorados hoje em Cachoeira do Sul? Sim. Hoje nós temos 5 presos monitorados, né, e temos autorização para mais 5, no caso 10. Né, no momento temos material para colocar em apenas 2, né? Está faltando o restante do material chegar para continuar o monitoramento. Qual que é a condição para que o preso, então, ele passe a ser monitorado e passe a usar a tornozeleira? Hoje nós temos, de acordo com o nosso questão judicial aqui de Cachoeira do Sul, a questão é só apenas estar no regime aberto. Né? Estando no regime aberto, né, o preso poderá estar autorizado a ser monitorado pela SUSEP. Eu quero aproveitar e mostrar aqui a tornozeleira e pedir para você, Tiago, explicar para a gente como é que funciona. O preso ele adquiriu, então ele conquistou a possibilidade dele usar a tornozeleira. Como é que é o funcionamento disso aí? Ele será chamado, né, no caso, aqui até o presídio, o agente penitenciário responsável pela instalação vai colocar a tornozeleira, vai instalar ela na perna, na canela da perna dele, né, e vai informar como será o procedimento dele a partir desse momento, né, tudo que ele terá que seguir sendo monitorado pela tornozeleira. Isso funciona como um GPS, ou seja, ele está sendo monitorado em qualquer lugar que ele esteja, mas você estava me dizendo que existe um percurso, né, que ele pode se deslocar. Como é que é isso aí? Esse percurso ele é pré-determinado de acordo com a rotina diária dele, né? No caso, se ele tem apenas o seu momento em casa, ele terá o monitoramento a partir da sua casa, algum trajeto pré-determinado. Caso ele tenha um serviço externo, um trabalho, né, em horário de expediente ou algum outro horário, ele terá, dentro desse horário, dentro desse período, uma rota pré-determinada para ele seguir, né, de acordo com os horários, com o caminho que ele tem que seguir até o local do trabalho. O administrador do presídio salienta que o percurso permitido para o monitorado será sempre o mesmo, inclusive para aqueles que já estão trabalhando. E se houver qualquer mudança de rota, terá de informar a central de monitoramento. Caso isso não seja feito, o monitorado será considerado foragido e voltará ao regime fechado. O percurso é o mesmo, ele não pode, em hipótese alguma, sair daquela rota, né? Caso ele venha a sair em algum momento desse percurso, ele, né, com algum motivo específico, ele terá que primeiro pedir autorização para a central do monitoramento lá em Santa Cruz, né? Sendo autorizado, ele pode se deslocar. Caso ele faça isso sem autorização, ele cometerá uma falta e passará a ser considerado foragido. Tiago explicou que o monitorado tem a obrigatoriedade de possuir um celular para receber orientações e informar a central sobre qualquer excepcionalidade. Ele ainda disse que é fundamental o monitorado ter disciplina no processo do monitoramento. Na verdade, dentro da tornozeleira, ele tem 2 chips, né, de 2 operadoras que servem para fazer o monitoramento dele, né, como se fosse um GPS. E ele tem um celular para uso dele, né, no caso, para contato dele com a central e da central com ele, né, no caso dessas eventualidades que possam acontecer. A tornozeleira ela funciona mediante uma bateria, ou seja, ela tem um tempo de vida, né, durante o dia. Caso aconteça de a carga estar terminando, isso aciona alguém para que entre em contato com o preso, já que ele sistematicamente, todos os dias, tem que fazer a recarga disso. Sim, ele tem que de 24 em 24 horas, né, todo dia, fazer o carregamento da bateria, né, na luz, né, e caso ele não faça esse carregamento, a bateria vai descarregar e vai informar a central que ele não consegue mais ser monitorado. Então, é de responsabilidade dele fazer essa manutenção, essa carga na bateria e, não fazendo isso, ele passa a condição de foragido também. E caso aconteça vamos a uma situação extrema, o monitorado não tem a energia elétrica na casa, como é que ele tem que fazer para recarregar, sendo que a bateria está acabando da tornozeleira? Um exemplo.
Um exemplo seria, primeiro, né, ele vê que não tem, está na hora de carregar e não tem energia, ele tem que informar a central, né, que está no local onde ele se encontra não tem energia, não vai conseguir recarregar dentro do período programado e, a partir disso, a central vai dar alguma orientação para ele, né, ou se desloca a um local mais próximo que tenha energia para carregar, né, ou alguma outra situação que será vista no momento. Caso aconteça alguma falta, no caso do não carregamento, isso aí torna-se ele vai sofrer uma punição por isso aí. Como é que funciona isso? A punição é exatamente isso, ele retorna ao regime fechado, né? Ele passou a descumprir as normas que foram pré-estabelecidas, né? Ele não conseguiu seguir o que foi normatizado antes e ele automaticamente perde o direito de permanecer na rua nessa questão de monitoramento por tornozeleira. Então ele volta ao regime fechado para cumprir uma falta disciplinar. Isso tudo quando vai ser instalado o dispositivo, ele já tem toda essa orientação para que não aconteça, então, no caso de ele ter essa infração. Sim. Tudo é embasado dentro da lei, né? Então existe a Lei de Execução Penal, a LEP, que dá uma base para isso, e uma portaria, né, que foi feita específica para esse fim das tornozeleiras, e ele toma ciência dessa portaria, né? Ele confirma que está ciente de tudo para poder seguir o que está escrito ali, né? Vamos supor que acabe a bateria da tornozeleira e por algum motivo não se consiga recarregar. Mesmo assim, ela ainda continua ela dando sinal e dando a condição de ser monitorada mesmo sem carga? Não, acredito que não. Ela tem uma vida ali, um período X que ela vai emitir o sinal de ser monitorada, né? A partir desse momento descarregou, se ele não conseguiu carregar a tempo, ele perde o sinal, né? Não tem como localizar ele mais no sistema, então por isso que ele passa a condição de foragido. Então ele tem que manter sempre a bateria em dia, a carga completa. Nós ouvimos o Tiago, que é diretor do presídio, diretor interino do presídio aqui de Cachoeira do Sul, e ele já nos mostrou como funcionam as tornozeleiras eletrônicas daqueles presos que hoje têm liberdade condicional. E nós vamos às ruas para saber da população o que a população acha dessa medida adotada desde o ano passado, se isso traz segurança ou não. Eu sou a favor. Eu sou a favor pelo seguinte, é uma forma de controle mais segura, no caso, porque a gente tem provas, a gente está vendo no dia a dia presos do semiaberto que saem durante o dia e não voltam mais à noite para retornar à casa prisional, então até é uma forma de controlar até possíveis assaltos, porque a gente sabe que hoje em dia o maior número de assalto que ocorre dentro da cidade tem a ver com presos do semiaberto. Isso dá maior segurança à população, na sua opinião? Com certeza. Dá muito mais segurança. Eu acho que para a integridade do ser humano é muito complicado isso aí, porque já é um fator de discriminação da pessoa, né? Se a gente tem que dar uma nova oportunidade para as pessoas viverem em liberdade, a gente vai ser criado já um preconceito com essa pessoa, porque ele já está determinado que ele é um bandido, que ele é um assaltante, que ele é um criminoso, né? Então já ele vai ter muitas dificuldades até mesmo para enfrentar um público, ou talvez um possível novo emprego, ou uma nova oportunidade na vida dele, porque ele já vem com essa marca, né, de que ele é um elemento que já possui um passado, né? Então fica complicado, eu acho, para ele como ser humano ter uma nova oportunidade como cidadão, né? Já que se a gente pensa em restabelecer a cidadania do ser humano, né, então ele vai ter obstáculos já na vida dele como cidadão. Você acha que as pessoas, ao olharem uma pessoa usando uma tornozeleira, isso já é um ponto de discriminação? Com certeza. É interessante esse monitoramento até porque para uma segurança dos demais da população, porque se eles têm realmente o interesse de levarem uma vida normal, regrada, né, não vão se importarem de usar essa tornozeleira, né? Darcy, como você pode perceber, a opinião das pessoas é dividida. Uns são contra, outros são a favor. Mas vamos ver agora a opinião de um especialista no assunto. Professor Júlio Mafuz, nós fomos às ruas para saber a opinião das pessoas com relação ao uso da tornozeleira eletrônica. E a opinião ficou um pouco dividida. Algumas pessoas são contra, porque acham que talvez ao observarmos alguém usando as chamadas tornozeleiras, isso pode ser um ponto de discriminação. Outras são a favor porque acham que pode ser feito um controle maior por parte da polícia
eles usarem essas tornozeleiras que permitem serem rastreados. Qual é a sua opinião? É um método mais eficaz que se tem de controlar uma pessoa que tem direito de semiaberto? Bem, na verdade, assim, eu acho que nós temos duas coisas digamos assim, a analisar, né? Por exemplo, é muito melhor para a questão da ressocialização de alguém, né? Ele estar, por exemplo, num processo onde ele está com uma preventiva, né? E ao invés de ele estar preso, ele estar com uma tornozeleira eletrônica na sua casa, né? Eu acho que para a questão da ressocialização é muito melhor do que ele, numa prisão preventiva, estar em casa, né? Estar em casa, né? Do que estar no presídio. Agora, no que tange, por exemplo, ao sujeito estar discriminado estando com uma tornozeleira eletrônica, né? Eu não vejo isso, porque na verdade, né, salvo se fosse numa liberdade condicional, né, na qual ele já estivesse num regime aberto, aí nós até poderíamos questionar isso, né? Mas enquanto ele estaria preso numa prisão preventiva, numa prisão temporária, e em cima disso ele está com uma tornozeleira eletrônica, eu não vejo discriminação nenhuma. Estados Unidos, alguns países da Europa, como Espanha, Portugal, já utilizam esse método há algum tempo. Seria esse um método realmente eficaz para se ter um controle do preso ou existe alguma outra coisa que se possa fazer? Olha, ou o sujeito vai usar uma tornozeleira eletrônica ou vai usar um chip, né? Tem alguns lugares que estão implantando chip nas pessoas, né? Eu acho que é uma grande saída para o Brasil, né? A partir do momento em que tu diminui o número de pessoas presas, né? Nós temos um problema de vagas nos presídios, então se nós podemos fazer esse controle com tornozeleiras eletrônicas, acho que o custo até para o Estado é muito menor, né, do que estar construindo presídios e mantendo pessoas encarceradas. Foi realizada ontem aqui em Cachoeira do Sul a segunda Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 5 eixos foram tema de debate. Foram escolhidos durante o evento 13 delegados para representar o município nas discussões que vão acontecer em agosto, em Porto Alegre. Veja os detalhes na reportagem de Gabriela Belo. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, a STAS, e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONDICA, reuniu os representantes legais para discutir sobre os direitos. A presidente do Conselho afirma que a última e primeira conferência ocorreu na década de 90. Eu acredito assim, que o Conselho é um órgão informador. Mas nós acreditamos que após o estudo dos eixos à tarde, nós vamos ter várias ideias assim e nós estamos começando um caminho e nós acreditamos na recuperação e na melhoria, na diminuição da violência da criança e do adolescente. Na conferência, um painel foi coordenado pela secretária municipal de Educação, Cláudia Vargas. Na verdade, a escola ela é um reflexo da sociedade. Quando nós temos que ter violência na escola, é porque tem violência na sociedade. A escola não é um mundo à parte, né? Mas eu acredito que quando o professor consegue dar aquele acolhimento para o aluno, enxergar o aluno, conhecê-lo, né, ter o seu momento com o aluno, ele consegue contribuir, né, para que diminua, né? Muitas vezes o aluno tem aquela violência lá em casa, mas é bem acolhido na escola, né, é bem recebido, tem alguém que ouça ele, né? Então assim, nós acreditamos que nós precisamos de uma educação que seja para todos. Eu penso que nós professores, se nós tivermos uma prática um pouco mais acolhedora, se nós conseguirmos conhecer o nosso aluno, ouvir, entender o momento e a história de cada um, nós temos sim a condição de melhorar a questão da violência e principalmente o trabalho em rede dentro da escola, né? Junto com a equipe diretiva, junto com o orientador educacional, junto com os demais professores e com a família, nós temos que repensar toda a nossa prática, né? Não só a administrativa, mas a prática pedagógica principalmente. A secretária da STAS, Fátima Lambi, também é a favor de se trabalhar em rede. O indivíduo, no caso a criança e o adolescente, é responsabilidade de todos nós enquanto sociedade. Então, esse espaço ele vai ser enriquecedor para que esse trabalho que a gente já desenvolve em Cachoeira do Sul, a gente possa
buscar mais alternativas, não é, para evitar o caso da violência contra a criança e o adolescente ou as questões, não é, em que a criança e o adolescente têm os seus direitos violados. E quando questiono a secretária sobre vulnerabilidade social, ela garante: é um dos problemas, não é um grande problema, porque a vulnerabilidade em si, não é todos, não é só criança e adolescente que estão em vulnerabilidade social, muitas famílias, muitos cidadãos, independente, porque às vezes a gente faz essa relação que vulnerabilidade social é as classes menos desfavorecida. Qualquer cidadão, qualquer um de nós, por alguma situação que está vivenciando, pode estar em vulnerabilidade social. Mas é sim preocupante toda vez que a gente tem crianças e adolescentes, sofrendo por violação dos seus direitos e sofrendo qualquer tipo de violência. Temos que sim ter um olhar, uma atenção e buscar sempre políticas públicas que tentem minimizar e exterminar, com esse tipo de atitude, em relação às crianças e adolescentes. A comissária de Polícia Civil, Rejane Sevignago, conduziu um painel durante a manhã. Chamou a atenção de toda a plateia, pois relatou alguns casos que teve de enfrentar durante os 10 anos que está na rede especializada na criança e adolescente aqui do município. Hoje nós já temos algumas políticas sociais para esses grupos vulneráveis. E mesmo assim, nós nos deparamos com um crescimento absurdo. Absurdo, eu digo, para Cachoeira do Sul, porque eu trabalho com a violência e eu tenho as estatísticas lá. Eu trabalho com a vulnerabilidade social na forma da violência, na violência propriamente dita. Lógico que a gente trabalha com a violência física, mas também com a violência emocional. Isso também é crime, isso também está previsto, pelo Código Penal. No trabalho em rede é que nós vamos conquistar algum resultado positivo. Somente no trabalho em rede. Se for individual, é praticamente impossível. Eu acho que nós temos que, assim, tomar uma decisão firme na participação. Rejane atenta para os números, que, segundo ela, são resultado da marginalização do município. Eu creio que a violência cresce e aparece, porque nós temos sempre nós estamos ainda num modelo muito antigo de combate a isso. Esses grupos vulneráveis, como crianças, idosos, homossexuais, índios, esse grupo que sofre muitas vezes essa discriminação, ele não tem mais como, essa violência não tem mais como ser tratada com violência como era antigamente, Que a gente fazia mais boletim de ocorrência se o menino incomodava na escola, que a gente botava mais guardas, que a gente botava mais polícia na rua. Esse modelo não funcionou. Então agora a gente tem que trabalhar uma outra forma, temos que ter um outro olhar sobre isso, porque a violência cresce realmente. Porque hoje o crack, ele tomou conta de quase todas as esferas sociais, as camadas sociais, e principalmente a bebida alcoólica, que é a porta aberta para todas as drogas ilícitas. Nós temos que trabalhar isso enquanto cidade, enquanto Cachoeira do Sul. Eu sei que as outras cidades também têm os seus problemas, muito parecidos com os nossos, mas nós estamos aqui, e é aqui que os nossos jovens também estão, os nossos filhos, os nossos parentes, Eu acho que eu acho que ela aparece. Crescer, eu acredito que a gente está melhor, hoje, porque a gente tem mais políticas, de inclusão social. Então, hoje, a gente visualiza mais as questões, porque hoje a gente tem espaço para todas as pessoas, e através das políticas de inclusão social. Então, fica parecendo que elas estão surgindo mais, a gente está levantando, o que sempre existiu, só que hoje a gente enxerga e a gente tem atenção. E os 13 delegados eleitos ontem devem representar Cachoeira do Sul na 9ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que será realizada em Porto Alegre nos dias 12, 13 e 14 de agosto deste ano. A lista com os nomes está no nosso site, novotempo.com/NTSul. Veja depois do intervalo, a Associação dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria aprova indicativo de greve.
E sexta-feira é dia do quadro Divirta-se. Hoje nós vamos levar você ao berço nacional da maçã e terra da longevidade. Em instantes aqui no NT Sul. Inteligente, livre, singular, vivo, criativo, amoroso, cuidadoso. Você, a imagem e semelhança de Deus. Cachorros te ajudam com exercícios físicos. Também te ensinam a ter bom gosto pela arte. Eles te ensinam a ter paciência. Cachorros também te ensinam a amar. Em assembleia na manhã de ontem, a Associação dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria aprovou indicativo de greve para o próximo dia 28 de maio, na próxima semana. A aprovação aconteceu por maioria e pode afetar também o Campi Cachoeira. Agora, a decisão vai ser levada a uma plenária nacional da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos de Universidades Brasileiras. Isso acontece no fim de semana em Brasília. A FASUBRA é a representação nacional dos servidores. A categoria reivindica reajuste de 27,3%, flexibilização da jornada de trabalho e aprimoramento da carreira, entre outros. No total, são 20 pontos. Os servidores já haviam paralisado as atividades em abril por 3 dias. Os professores da universidade também estão avaliando a possibilidade de paralisar as atividades. Eles se reúnem no próximo dia 27 para tomar a decisão. E agora é hora do quadro Divirta-se. E hoje nós levamos você ao berço nacional da maçã e terra da longevidade. Essa cidade já encantou uma de nossas telespectadoras, a Elore. Ela nos enviou a sugestão. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde, Darcy. É isso mesmo. Hoje nós vamos passear por Veranópolis e descobrir os encantos da cidade e o que ela tem a oferecer aos visitantes. Sugestão da dona Elore, moradora aqui de Cachoeira do Sul. Veranópolis está localizada a 170 quilômetros da capital do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. De clima subtropical, a 705 metros de altitude, a cidade é um verdadeiro paraíso da Serra Gaúcha. Veranópolis teve sua colonização iniciada em 1884, quando os primeiros imigrantes italianos aqui chegaram. Antes, já a partir de 1830, todo o território dessa região pertencia ao município de Santo Antônio da Patrulha. E as freguesias mais próximas da atual cidade de Veranópolis eram Lagoa Vermelha e Vacaria. Uma única estrada ligava estas freguesias, ou a distritos Santo Antônio da Patrulha. Com o tempo, os fazendeiros de Lagoa Vermelha foram abrindo picadas e penetrando na região da futura colônia Alfredo Chaves. Tomavam posse da terra das matas do Rio das Antas para o cultivo de milho e extração de erva mate. No local mais aprazível daquela gleba de terra, havia um ponto de encontro de tropeiros que periodicamente se aventuravam a passar por ali, com destino a Monte Negro. Esse lugar preferido para repouso e encontro nesse longo caminho, com uma elevação rochosa, é uma ótima vertente de água e recebeu o nome de Roça Reúna. A cultura da maçã foi introduzida na localidade de Lajeadinho por um agricultor local,
que trouxe sementes da Argentina. Assim, Veranópolis tornou-se o berço nacional da maçã. A cada 3 anos era realizada a FEMaçã, Festa Nacional da Maçã, onde as diversas variedades existentes podiam ser apreciadas pelos visitantes. Paralelamente, as feiras de produto agroindustriais e vários eventos artísticos e culturais. Este evento deu lugar à atual Verafest. Um dos locais mais visitados é a cascata da Usina Velha. A cascata é formada pela antiga barragem do Rio Retiro. São 2 quedas longitudinais, uma ao lado da outra, sendo que uma queda é de 7 metros e a outra é de 6 metros e localiza-se na linha Carlos Gomes, próximo à Vila Azul. Existe no local ruínas da primeira geração de energia elétrica do interior do estado do Rio Grande do Sul e é uma área de preservação e por isso a pesca é uma atividade proibida. A travessia pode ser feita por trás da queda, passando por baixo das rochas. Gruta Selvagem é uma caverna esculpida em rocha basáltica, coberta de fuligem e solo preto, mostrando indícios de que ali eram feitas fogueiras para que os índios, segundo antigos moradores, se abrigassem no frio. Antigamente, a descida até a caverna era feita por cipós. A caverna tem uma altura de 2,85 m, 67 metros de extensão e 28 metros de largura. No interior da gruta está representada um pouco da vida dos antigos habitantes, através de figuras espalhadas pelas galerias da caverna. Localiza-se no Monte Ibérico, a 10 quilômetros da sede do município. A ponte do Rio das Antas, também conhecida por esse nome, com seus 2 arcos paralelos de incríveis 186 metros de vão livre, representou a maior ponte em concreto armado até então concluída nas Américas. Em sua construção foram aplicados 41 mil sacos de cimento, 440 toneladas de ferro e 2.000 metros cúbicos de madeira para sustentar o concreto, 3.300 metros cúbicos de brita, 2.000 metros cúbicos de areia e 300.000 horas de trabalho. Mais de uma dezena de pessoas morreram em sua construção. Dita uma verdadeira obra de arte. Foi executada em arco, pois a correnteza das águas, em época de cheias, não permitia a existência de pilares. Com 186 metros de vão livre e 28 metros de flecha, possuindo tabuleiro intermediário e 2 viadutos de acesso, medindo na margem direita mais de 56 metros e na esquerda 36 metros. Seu comprimento total é de 278 metros. Bom, esses são os encantos que aguardam você em Veranópolis. Aproveito para agradecer a sugestão da nossa amiga Elori. E se você já visitou algum lugar no sul do Brasil e gostaria que a gente falasse aqui no NT Sul, faça como a dona Elori. Mande a sua sugestão e até fotos do seu passeio. Para nós pode ser pelo site novotempo.com/NTSul ou pelo facebook.com/TV Cachoeira ou pelo WhatsApp DDD 51 9917 0018. Até a semana que vem. Tchau! E nós também ficamos por aqui. Um ótimo final de semana para você. Segunda-feira a gente se encontra novamente ao meio-dia. Até lá. Tchau!